Yes. Boa noite a todos. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao simpósio Aspectos Éticos e Regulatórios da Inteligência Artificial na Saúde, organizado pelo acadêmico Giovanni Cherry e os jovens líderes médicos da Academia Nacional de Medicina, doutora Fabiola Macruz, doutor José Arimatea Araújo Filho, que está aqui presente. Agradeço, então, ao acadêmico Giovanni Cherry. Já há alguns meses eu havia conversado com o acadêmico Cherry sobre a importância e a necessidade de fazermos um simpósio de inteligência artificial, o segundo já que o acadêmico Cherry organiza aqui, mas dessa feita sobre, principalmente, aspectos éticos e regulatórios. Então, muito obrigado, acadêmico Cherry, muito obrigado aos jovens líderes. Passo a palavra, então, ao nosso organizador. Boa tarde a todos. Eu realmente vejo essa questão dos aspectos éticos e regulatórios da inteligência artificial e agradeço ao presidente Sampaio a oportunidade de organizarmos aí junto com os jovens líderes Fabíola Macruz e José de Arimatea esse simpósio, né? E graças ao esforço da Fabíola e do Arimatea, conseguimos trazer aí algumas opiniões internacionais de outras universidades líderes e temos o prazer de ter o professor Cortes aqui, presente aqui da Cornell, que veio presencialmente para prestigiar esse simpósio. E devo dizer que esse é um tema muito importante porque no Senado está se discutindo a questão da regulação da inteligência artificial. Eu tive há 2 semanas na comissão do Senado que está trabalhando nessa lei. E o projeto de lei 2388 é um projeto que nos preocupa muitíssimo, né? É um projeto que coloca todo tipo de inteligência artificial da saúde como alto risco. Ou seja, isto restringiria de forma enorme a possibilidade de utilização da inteligência artificial na saúde. E mais, dentro do projeto está a proposta de criação de uma outra agência reguladora só para inteligência artificial. Então, vejam como seria difícil, né, conseguir lidar, né, com 2 agências reguladoras na questão da inteligência artificial, né? Na manifestação que eu fiz, eu acho que ficou claro que a inteligência artificial da saúde, primeiro, é uma realidade, né? Ela já é amplamente utilizada em diversas situações, por exemplo, os equipamentos de radiologia, vários equipamentos de radiologia de grande porte, como ressonância e tomografia, já incorporam inteligência artificial. Então, regular desta forma, que tudo na saúde seria de alto risco, seria um retrocesso, né? Fora o custo que isso representaria, né? A partir do momento que você coloca inteligência artificial como alto risco na saúde, todo o custo de implantação, de incorporação de uma nova tecnologia, ela fica muito mais dificultada. E também isso inibiria em muito o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial no país, porque a necessidade de investimentos também seria muito maior. Tenho impressão, e nesse aspecto eu agradeço ao senador Marcos Pontes, que é o relator, que foi quem me convidou, junto com Marcelo Morales, que assessora o senador, para falar, né, sobre inteligência artificial na saúde. O nosso relator, o senador, ele está convencido que é necessário mudar esse projeto de lei
e estabelecer, como nós propusemos, que a inteligência artificial na saúde deveria ter 3 tipos de risco, né? Baixo risco, médio risco e alto risco, né? Então, que nem todo uso de inteligência artificial na saúde deveria ser classificado como alto risco. Então, nós estamos, nesse momento, né, passando por um processo importantíssimo no país, que é o processo regulatório de inteligência artificial, né? E muitas vezes, isso já aconteceu antes, aqui se passam leis, né, que acabam impactando muito, né, na realidade da saúde. Veja, muitos de nós passamos a questão da lei da informática, como a lei da informática que criou um monopólio, né, estatal, né, dos computadores, como isso atrasou o Brasil pelo menos 2 décadas no desenvolvimento de tecnologia. Então, nós temos que tomar realmente muito cuidado em relação às leis, né, que podem modificar, né, todo o processo de incorporação tecnológica, de poder melhorar a assistência aos doentes, né? E eu acho que muitos de nós somos testemunhas como a inteligência artificial melhora a eficiência, né, desde processos administrativos até o diagnóstico. A inteligência artificial está muito presente na área de radiologia, mas em outras especialidades, né? Como a inteligência artificial pode melhorar a segurança do paciente. Então, não há razão, né, de considerar a inteligência artificial uma ameaça, né, principalmente na saúde, onde eu tenho certeza será uma ferramenta muito importante para diversos processos decisórios. Então, eu devolvo a palavra ao presidente Francisco Sampaio para avançarmos aqui na nossa agenda de hoje. Muito obrigado, acadêmico Thierry, pela excelente introdução. Obrigado novamente aos organizadores. Obrigado, professor Kurt Skoll, da Cornell University, por estar aqui presente. E lembro aos nossos participantes e assistentes remotos, que já são muitos, que nós temos na sala do Zoom um ícone em um local que está escrito interpretação, onde os senhores podem clicar e vão ter tradução simultânea em inglês e português. Então, esse evento está tendo tradução simultânea presencialmente e tradução simultânea remotamente. Convido agora o professor Alexandre Chiavegato Filho, da Faculdade de Saúde Pública da USP, para nos falar de aplicações práticas da inteligência artificial na saúde. Por favor, doutor Alexandre vai nos falar remotamente. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Pode ir em Ótimo. frente. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Enquanto eu vou compartilhando, gostaria de endossar a opinião do professor Giovanni, meu colega na USP. Eu sou da Faculdade de Saúde Pública, o professor Giovanni é da Medicina. Também o momento importante aí que estamos, né, historicamente no país. Então, a inteligência artificial vai ser a maior revolução tecnológica da história, né? E por quê? Porque vai impactar todas as áreas, né? Eu acho que nenhuma área vai impactar tanto e tão positivamente quanto na área da saúde, melhorando decisões em todos os momentos, né, do contato do paciente com o sistema de saúde, tá? E aumentando as oportunidades de trabalho de profissionais de saúde e aumentando a demanda por profissionais de saúde. Então, é uma área assim que a gente precisaria acolher de braços abertos, e não tem sido essa, infelizmente, a opção do país até o momento. É um dos poucos países que não tem uma estratégia nacional de inteligência artificial. Foi, né, segundo a Folha, o segundo país a introduzir legislação de inteligência artificial, né, que é bastante restritiva, como o professor Giovanni colocou, muito pouco incentivadora e bastante restritiva, né? O primeiro país foi Taiwan, que já retirou de pauta, né? Então, o Brasil é verdadeiramente um fenômeno aí em tentar restringir a maior revolução tecnológica possível, né? A melhor revolução tecnológica da história, né? E aí é problema de
é caso de necessidade nacional, né? De todas as áreas, é o futuro do Brasil que está em jogo, com essa possibilidade de termos aí a legislação mais restritiva do mundo, né? Uma das mais restritivas do mundo, sendo um país, né, de baixa e média renda, que nem é o caso do Brasil. Então, é verdadeiramente uma oportunidade gigante que nós temos, né? Nós temos ótimos profissionais na área de tecnologia, temos ótimos profissionais na área da saúde, ótimos pesquisadores, faculdades brasileiras, né, da área da saúde costumam, né, a área da saúde costuma ser a área que o Brasil fica melhor na ciência internacional, e restringir isso, né, vai ser uma grande perda aí para o Brasil. Então, eu queria começar endossando aí o professor Giovanni colocou no início. Tá, então eu vou falar um pouco sobre a minha área de pesquisa, a minha área de docência, que é a inteligência artificial, com foco na área da saúde. Então eu vou tentar, em primeiro lugar, né, como é a primeira palestra aqui do evento, eu vou tentar dar uma intuição sobre o que seria a inteligência artificial, mais especificamente, né, como é que machine learning, que é a área que hoje domina a inteligência artificial, começou a dominar, né, o que significa, e vou trazer alguns exemplos dos principais desafios que eu acho que nós temos na área de inteligência artificial em saúde, na área que vai ser mais importante o uso desses algoritmos, que vão ser nas regiões remotas do Brasil, onde, né, muitas vezes a gente tem um único profissional de saúde, né, um único médico para a cidade inteira, né, a gente tem várias cidades do Brasil assim, que é, obviamente, muito bom naquilo que faz, mas não é um cardiologista, né, não é um pneumologista, né, e não tem um especialista para encaminhar esse paciente e acaba tendo que tomar todas as decisões. Esse médico vai ter a oportunidade de ter o auxílio desses algoritmos. Isso vai mudar radicalmente a qualidade de saúde oferecida nas regiões mais remotas do Brasil, tá? E eu queria me desculpar, né, que eu estou longe, né? Eu vim aqui para um evento científico em Florianópolis, eu já tinha fechado antes, mas espero no futuro conseguir participar presencialmente dos eventos da Academia Nacional de Medicina. Então, o que seria machine learning? Então, machine learning hoje é a área que basicamente domina a inteligência artificial, tá? Então, sempre quando vocês lerem alguma coisa de inteligência artificial, vocês podem ter certeza aí que muito provavelmente é machine learning. Tá? Que é uma das duas grandes áreas, né, de certa forma, da inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial é a capacidade de máquinas tomarem decisões inteligentes, né? Existem duas formas que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes: ou você programa diretamente essa máquina, para as regras, você insere na máquina as regras para tomar uma decisão inteligente. Isso hoje a gente chama de inteligência artificial clássica, tá? Onde você vai lá e coloca as regras para tomar a decisão, ou tem essa segunda área, que é a área de machine learning, onde nós orientamos o aprendizado a partir de exemplos. Tá? Então, o algoritmo, a máquina, ela aprende as regras de decisão a partir dos dados, a partir dos exemplos. Isso permite com que a máquina tome decisões muito mais complexas do que aquelas que nós conseguimos diretamente ensinar, explicar. Daqui é como a gente aprende a maioria das coisas da nossa vida. Como é que, por exemplo, uma criança aprende a diferença de hipopótamo para o rinoceronte, por exemplo? Via exemplos, né? O pai e a mãe apontam, isso é um rinoceronte, filho, isso é hipopótamo, filho, não sei o que, não sei o que. E a criança vai desenvolvendo regras na sua cabeça, via esses exemplos. É assim que funciona a inteligência artificial, funciona machine learning. Via esses exemplos, né? Por exemplo, na área da saúde, né, e você insere no algoritmo, né, milhares de exemplos de pacientes, né, onde, por exemplo, alguns pacientes acabaram tendo infarto um ano depois e outros não tiveram, e o algoritmo vai aprendendo essas nuances, dessas interações complexas nos dados que fazem com que algum paciente tenha infarto e outros não tenham, e consegue aprender essas regras para auxiliar em decisões complexas, decisões difíceis. Tá, e como eu falei, nenhuma área desses algoritmos vão ser mais importantes do que nas regiões remotas do país, né, regiões onde você não tem disponibilidade de grandes exames, você não tem grande número de profissionais, etc. O profissional vai ter o auxílio desse algoritmo, que vai melhorar radicalmente a sua prática. Porém, eu acho que temos três grandes desafios para tornar isso uma realidade no Brasil. Em primeiro lugar, temos que utilizar os dados que essas áreas remotas coletam. Tá? Não adianta chegar na área remota e falar que, eu tenho uma ótima solução para você de radiologia, né, de exame de raio-x, quando na verdade você não tem esse tipo de exame, não tem esse tipo de coleta nessas regiões remotas do Brasil. Então, será que a gente consegue usar as variáveis, hoje, nesse primeiro momento da inteligência artificial, usar as variáveis que as regiões já coletam normalmente,
tá? Para não criar aí um fardo, né? Um problema nessas regiões. Eventualmente, eu acho que à medida que a inteligência artificial for se tornando importante na área da saúde, né? E os profissionais forem vendo a importância de usar, eu acho que sim vai ter essa abertura para coletar novas variáveis, novas informações, mas nesse primeiro momento acho importante usarmos o que já é naturalmente coletado, né? Não apenas nas regiões remotas, como nos próprios hospitais das grandes cidades. Segundo lugar, será que a decisão desses algoritmos se transferem bem? Ou seja, será que é um algoritmo que toma decisões inteligentes para pacientes de São Paulo, será que ele funciona igualmente bem no Rio de Janeiro, por exemplo? Será que ele funciona igualmente bem em Rio Branco, no Acre? Será que ele funciona igualmente bem em Belém do Pará? Não necessariamente ele vai funcionar bem, esse algoritmo, porque são pacientes diferentes, disponibilidade de exames diferentes, protocolos diferentes, formação dos profissionais são diferentes, tá? Então, precisamos checar isso antes de começar a colocar esses algoritmos em todas as regiões brasileiras. E, por último lugar, como é que a gente coloca esses algoritmos na prática em regiões que muitas vezes, né, você não tem um prontuário eletrônico ligado à internet, por exemplo. Tá? Então, acho que seriam esses 3 grandes desafios nesse momento inicial que a gente tem de tornar uma realidade as aplicações práticas de machine learning. Então, eu vou trazer aqui 3 artigos recentes do nosso grupo lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde nós tentamos aí abordar esses 3 grandes desafios de colocar esses algoritmos nas regiões mais remotas do Brasil. Então, esse primeiro artigo do nosso grupo saiu em 2021, né, teve financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates. Então, nós temos o quê? Nós tivemos uma parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo, nós conseguimos acesso a todos os dados de todos os bebês que nasceram em São Paulo, né, via ADN, né, Declaração de Nascimento Vivo, que obviamente está disponível online no DataSUS, 2012 a 2017, mas o que a Prefeitura nos conseguiu? Conseguiu nos informar qual desses bebês que nasceu de 2012 a 2017 acabou morrendo no primeiro mês de vida, tá? O que a gente chama de mortalidade neonatal. Tá? Então, eles entregaram para nós os dados desse bebê e avisaram, ó, esse bebê que nasceu com esse peso a nascer, com essa idade gestacional, com essa escolaridade da mãe, etc., acabou morrendo no primeiro mês. Esse outro bebê não morreu. Esse outro bebê morreu, etc. Nós temos o quê? Né? E aqui é uma oportunidade de explicar bem como é que funciona a machine learning. Nós usamos os dados de todos os bebês de 2012 a 2016, tá? Para o algoritmo aprender as regras de decisão. Tá? Então, de todos de 2012 a 2016, nós inserimos no algoritmo todas as características desses bebês e avisamos se esse bebê morreu ou não morreu no primeiro mês de vida. Tudo transparente, o algoritmo usou essas informações para desenvolver suas regras, para conseguir predizer bem o risco de cada bebê acabar morrendo no primeiro mês de vida. Depois que consideramos que o algoritmo aprendeu, fizemos o quê? Trouxemos dados do ano seguinte, 2017. E não contamos para o algoritmo o que aconteceu com esses bebês. O algoritmo tinha que dar uma probabilidade. Depois a gente ia lá e checava. Tá? Essa é uma área muito importante, essa é uma questão muito importante para machine learning, porque é uma área muito prática, né? Nós queremos colocar os algoritmos na prática, então nós temos que saber como é que eles se comportariam se eles estivessem tomando decisões, né, em dados novos, em dados que o algoritmo nunca viu antes, que é esse o caso. Dados do ano seguinte, que ele não sabe o que aconteceu, ele teve que ir dando uma probabilidade. E aqui esse gráfico são os resultados. Então, no eixo do X é a probabilidade que os algoritmos deram para cada bebê falecer no primeiro mês de vida, e no eixo do Y é o que de fato aconteceu. Então, quando os algoritmos falavam que era alta probabilidade, por exemplo, 90%, a gente ia lá e checava e cerca de 90% desses bebês de fato iam a óbito. Tá? Então, aqui a linha cheia é a perfeição e as tracejadas são os resultados, nossos algoritmos. Quando os algoritmos falavam que era média probabilidade, por exemplo, 50%, a gente ia lá e checava e cerca de 50% desses bebês iam a óbito. Quando o algoritmo falava que era baixa, por exemplo, 15%, a gente ia lá e checava. Cerca de 15% desses bebês iam a óbito. Então, os algoritmos tiveram o que a gente chama de uma boa calibração, que vai ser um resultado bem mais interessante de fornecer aos profissionais de saúde. Tá? Então, em vez de a gente falar simplesmente, ó, vai ter esse problema, não vai ter esse problema, a gente dá uma probabilidade, tá? O que é uma informação muito mais forte sobre a gravidade desse fenômeno. Tá? Então, o algoritmo falava, ó, esse bebê aqui, com as características aqui, tem, por exemplo, né, no caso específico, 94% de probabilidade de óbito, eventualmente com ADN digital, né, a ideia é que, à medida que o hospital o médico for inserindo a informação desse bebê no sistema, já viria um alerta ali para o médico. Olha, esse bebê, um bebê que nem esse, historicamente tem 91%, por exemplo, de probabilidade de falecer no primeiro mês de vida, né?
provavelmente não der alta, né, mantenha sob observação, etc. Então, já vinha um score de risco para o médico saber a gravidade desse paciente. Né, e também uma outra área que temos muito interesse é a questão das políticas públicas de precisão, né, de que a gente conseguiria focar, então, nos 5% dos bebês que os algoritmos eram maior risco, tá, os 5% dos bebês, nesses 5% apenas, estavam praticamente todos os bebês que, de fato, acabavam indo a óbito. Então, você precisaria aqui de uma política pública para 5% desses bebês, para atingir todos os bebês que iam acabar indo a óbito. Tá? Então, e, eventualmente, a nossa ideia é, eventualmente, ter isso dentro das ADNs digitais. Tá? E durante a pandemia, né, então a gente criou essa rede, a COV-BR, Inteligência Artificial para a Covid-19 no Brasil, coordenado por nós, da Faculdade de Saúde Pública da USP, mais com parcerias aí ao Brasil inteiro, para tentar descobrir a área de Machine Learning em saúde é tão nova, né, que nós ainda não sabemos se algoritmos que tomam decisões inteligentes para pacientes em São Paulo funcionam igualmente bem ao redor do Brasil. Tá? Então, nós criamos essa rede de 18 hospitais em 5 regiões brasileiras, mais de 16 mil pacientes. Tivemos a felicidade de ganhar o prêmio Abril e DASA de inovação médica pelos nossos resultados. Tá? Então, esse foi um dos artigos que saiu esse ano dessa pesquisa, onde nós tentamos testar o seguinte: vamos ver qual é a melhor estratégia para o algoritmo aprender a tomar uma decisão nas regiões remotas do Brasil. Será que é o algoritmo só aprender com dados desse hospital, dessa região remota? Tá? Ou será que se eu trouxer dados de outras regiões, por eu trazer mais dados de mais pacientes, isso aumenta o aprendizado, melhora o aprendizado desses algoritmos? No caso, a gente analisou mortalidade pós-diagnóstico de COVID, e a gente encontrou que, na verdade, trazer mais dados piora. Tá? Então, nesse estudo, e obviamente, outros grupos vão confirmar com outros dados, com outras estratégias, mas nesse nosso primeiro resultado, a gente encontrou que era melhor, por mais que a gente tenha poucos dados, nesse hospital da região remota, é melhor o algoritmo aprender só com esses dados. Se a gente trouxer dados de outros pacientes de outras regiões, acaba trazendo ruído para o algoritmo, acaba trazendo realidades que não são iguais à realidade desse hospital, dessa cidade menor que a gente quer colocar esses algoritmos em prática. Então, provavelmente, no futuro, a gente vai ter que ter, né, os hospitais vão acabar tendo, assim como tem equipe de enfermagem, equipe de medicina, a equipe de ciência de dados ali auxiliando diretamente profissionais a desenvolver algoritmos específicos para esse hospital específico, ou utilizar algumas dessas outras técnicas que temos trabalhado também no laboratório, que seja aprendizado de transferência, né? Ou como é que você readapta um algoritmo para as diferentes localidades. Tá, e por último, o último artigo nosso que eu queria mostrar, que também saiu esse ano, nós testamos um aplicativo de machine learning de celular. Tá? Então, por mais que os hospitais, né, as clínicas de regiões remotas do Brasil, às vezes, não tenham prontuário eletrônico, não tenham acesso à internet, etc., o médico normalmente tem um smartphone. Então, nós desenvolvemos um aplicativo para smartphone para, em primeiro lugar, ver a aceitação dos médicos em relação à inteligência artificial, né, e as pessoas de fora, né, têm a impressão que os médicos não vão gostar de inteligência artificial, você conta. Não é a realidade que a gente tem visto, né? A partir do momento que os médicos entendem o que machine learning vai trazer para eles, para elas, que é esses subsídios para tomar melhores decisões, né? Em geral, eles ficam muito empolgados e foi o que a gente encontrou nesse estudo, uma grande empolgação e uma vontade de receber mais detalhes sobre como esses algoritmos funcionam, sobre a incerteza, sobre a taxa de erro, etc. Tá? Então, sempre quando eu falo para pessoas de fora da medicina, né, as pessoas falam, não, os médicos nunca vão aceitar isso. Não é a realidade que a gente tem visto, né? A partir do momento que os médicos entendem, eles ficam extremamente empolgados em finalmente ter um subsídio concreto para auxiliar em decisões difíceis, decisões complexas. Foi isso que a gente encontrou nas 5 regiões do Brasil. Tá? Então, para quem se interessar, né, a gente dá um curso de verão na Faculdade de Saúde Pública, um curso presencial. Colocamos todas as nossas aulas também no YouTube, gratuitamente, no canal do laboratório lá da USP. Então, quem quiser assistir as nossas aulas, Machine Learning para Predição em Saúde, elas estão completamente disponíveis no YouTube. Então, queria agradecer, o tempo é curto, não quero passar do tempo, então queria agradecer o convite, queria agradecer a grande equipe que temos no LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública, onde nós temos cerca de 30 pesquisadores trabalhando todos os dias no desenvolvimento desses algoritmos, para que quando o Brasil estiver pronto para colocar esses algoritmos na prática, a gente ter resolvido muitos problemas técnicos aí que a gente tem por trás. Então, sem esses alunos, nada disso seria possível. Obrigado de novo pelo convite.
Muito obrigado, professor Alexandre, pela sua esclarecedora conferência sobre aplicações práticas de inteligência artificial na saúde. E agradecemos a sua disponibilidade aí de participar do nosso simpósio. Eu agora queria convidar a professora Donella Kumho, do Beth Israel Medical Center, em Boston, agradecer também a disponibilidade dela de estar presente e falar sobre justiça e viés na inteligência artificial. Doutora Donella. Pronto, já estamos vendo seus slides. Muito obrigado. Oh, thank you so much. It's really my pleasure to be here, and I'm excited to share with you about something that means a lot to me and I think will be important to the world's health. Just gonna turn this down. So for my disclosures, here they are. And my agenda, I'm really going to do a quick fly-through through AI bias and possible mitigation strategies. Before he died in 2018, Stephen Hawking said about AI, success in creating effective AI could be the biggest event in the history of our civilization, or the worst. We just don't know. So we cannot know if we will be infinitely helped by AI or ignored by it and sidelined, or conceivably destroyed by it. So his words are prophetic, I hope not, but I think you've probably heard a lot of people who are raising alarm about AI. And I'm just going to start by giving just a very short overview, because I think you kind of got a sense of this from the previous talk, but artificial intelligence is the training of machines to mimic human cognition. Machine learning is a subset where they learn through experience without being explicitly programmed. Then deep learning, which was pretty much what was detailed in the prior study, is where we have multi-layered networks. And then really the hot AI topic right now is generative AI, which creates new content. This rise of AI can be attributed to three factors. First, computing power. There's been about a trillion-fold increase in the computing power since 1956 to 2015. In less than 10 years, we will have CPUs that will reach the computing power of the human brain. We also, secondly, have improved algorithms. So what we can see is that for deep learning neural networks, the more data you give, the improved performance will increase exponentially. Whereas for shallower networks, data over time, and you saw this in the last example, over time, giving it more data doesn't improve accuracy, but having deeper and deeper networks can change that and increase performance. And the third thing that's really revolutionized this area is big data. Over 90% of the world's data has been created in the last 2 years. So almost 3 quintillion bytes a day, or 10 to the 18th. So larger, more complex data sets from more data sources. In 2025, it's predicted that the world's AI hardware services will be close to a $90 billion business. So this is really changing what we do day to day. There is an enormous potential for AI to power digital health. It can allow us to add quantitative and real-time data to clinical care and research. It can guide the discovery of drugs. It can enhance our diagnosis with precision medicine and individualized care. It can analyze vast amounts of medical literature and patient data. And it can democratize expertise by allowing physicians to receive up-to-date recommendations. It can increase our ability to use predictive analytics for patient outcomes, and also to improve and scale the ability of care with better management, better healthcare delivery, and minimize administrative burden.
Also, we could see a real optimization of documentation and all kinds of communications being augmented as well. When we look at the potential for AI to power imaging, we can see that it has a role in analysis, acquisition, and processing. So it will allow us to identify subtle details that may be missed or undetectable to humans. We can protocol, triage, and interpret medical images more efficiently, quantitatively, and accurately. AI will also help us improve acquisition and post-process related issues such as low signal to noise, motion artifact, or when we have low field scanners, it can augment the images. And this augmentation can also help us to reduce radiation doses or contrast doses. So it can allow us to do what people cannot do on their own and to provide the right care in the right place at the right time for more people. So really just an incredibly exciting opportunity for AI to make medicine better. But there are instances where we can see AI needs guidance. This is the first example where I saw kind of an algorithm break. This was an algorithm that was built to identify pneumonia on chest x-rays. And it worked really well with the data from the site it was built. But then when they tried to generalize and feed it data from other institutions, the accuracy just plummeted. So they went and they looked using a heat map, which is basically an algorithm that can give you an idea of where it is that the algorithm is looking. And instead of looking at the chest to detect what you would think they would need to do to find pneumonia, they found that this algorithm was really focusing on the left shoulder. And they came to realize that because they had built their algorithm using data from the ICU and also data from outpatients that had distinct labels on the shoulder, what the algorithm would do was first look at the shoulder and figure out, is it from that group where they tend to be sick, or is it from that group where they tend to be healthy? And so that was its first step, and that's why it couldn't generalize. So, it did what they asked it to do. It's just that it didn't do it in a way that they could generalize to other patients. A really more concerning time when AI faltered and made me realize that AI doesn't always work for everyone. Also using an algorithm for pneumonia and lung disease. And what they found when they were building this algorithm is that it did not do well for Black people compared to white people. And of course, in order to know this, you need to have the demographics of what was used to build the model. A lot of times we don't have that information. But what they found is that the algorithm was basically 90% predictive for race, even though it had not been trained to recognize race. And so they took the algorithm and they really wanted to test this and figure out how can it do this? How can it differentiate race? They did all kinds of things where they tried adding to the data set to make it more balanced, to see if that worked. They then also ran the images through filters, both high and low, and the algorithm could still, with a 90% accuracy, looking at something like this, tell the race of the patient. Really scary. So what does this mean? It reflects basically 246 years of slavery's impact on Black descendants in the US. And it's showing that this has been perpetuated historically in their medical data. It's telling us that algorithms' outputs may be incomprehensible. It's telling us that algorithms may leverage very obscure data set elements, that algorithms can propagate bias in unrecognized ways. This is telling us that we may not be able to tell what the algorithm is seeing because we cannot see it ourselves. And again, this is separate from non-representative data sets. They tried that. That didn't fix the problem. So even though more data diversity is essential to building better algorithms, it's not inherently corrective
if you have this embedded type of bias. So what is a bias? It's basically as we're building predictive models, those models are going to learn to detect data patterns, and they're going to use those patterns to generalize. And so bias is essentially the difference between the ground truth, the actual value, and what the model predicts up here. It's that difference. That's the bias. So the models will train on patterns, and then they will use those patterns as we give it test data. If we have a large amount of bias, what we're seeing is that it represents a prediction error. So it's an algorithmic anomaly. It's made oversimplified assumptions as it's built up these patterns, what we saw with the shoulder. So it thought everybody had a label of their shoulder to tell them where they had their x-ray done. So what are the implications of this? So the implications of bias basically mean that we can amplify human prejudices and assumptions. There can be critical omission of features that are important to diagnosis, and you're going to have underfitting of the model when you have high bias. Sources of bias in AI, one place essentially to start looking is, of course, the data, but also you can have algorithmic bias, things that are inherent to the design of the model itself. You can have bias related to the interactions that can skew the model inappropriately. Also, when you're creating the data, when you're labeling the data, you can give subjective or erroneous labels to the data that can misguide the AI. And also in measurement, so we can have data inaccuracies or distortions during training or testing that are going to also add to bias. Now, generative AI models have been around for a while. We're currently using one as this talk goes on to translate between Portuguese and English. And Google Translate was one of the first, and it came out in 2014. It took about 78 months to get 1 million users. ChatGPT came out in 2022, and it took 2 months to get 1 million users. So this is a very, very adaptable, adoptable, and usable product. I asked this generative AI model Answer to create for me an icon that represents generative AI, bias mitigation in radiology medicine. And these are the 4 examples it came up with, sort of like a space age alien radiologist workstation, I think. So generative AI is a system that learns from vast data sets to create new original content. It can help us in imaging diagnosis. It can generate synthetic data for advanced training. It can tailor personalized medical solutions. It can also do all kinds of other things related to art, music. It can be built from various frameworks. ChatGPT is a transformer-based model, but there are many others. And there are some ethical considerations that are similar to other model architecture. There are some that are unique to generative AI. There's a risk of deep face generation. There's potential for misinformation to be spread. And there's a possibility of magnifying bias from training data sets. When ChatGPT came out, even though it had all these capacities where it could have these dynamic conversations, very complex questions it could answer. It had very nuanced responses. That's not what people were talking about. What people were talking about was the lack of transparency around the model. So in this paper, they say the decision not to disclose anything about how the GPT-4 model is trained, nor even the size of the model or how it's built, is safety through obscurity. Openness makes you vulnerable. So the builders decided the way to protect the model from either hacking or proprietary aspects was basically to tell us nothing.
And there's real dangers in this generative AI. One is, of course, this opaque model architecture. There could be algorithmic bias that we have no idea about. They're combining large data sets, which is going to increase the likelihood of propagating bias. This lack of transparency means that we can't develop any kind of model metrics to figure out how the model does. We also then can't figure out the robustness of this model. It's problematic in the output. It can hallucinate. It also can often show very poor common sense reasoning. It can propagate misinformation. There's also concern that this model may have aberrant actions and have data leaks. It can reinforce and amplify bias. And it also has this ability to generate these feedback loops. So if the model says one group shouldn't get this medication because they don't do as well with it, well, that gets out there in the world, and then the model uses that data again to say, see, that group shouldn't get this medication because it doesn't work for them. So these feedback loops are generative as well. In terms of utilization, it's very easy to use. I imagine that many of you have used it. I certainly have, and I like using it. And it's that ease that has led to this rapid adoption. It's that ease that really makes me frightened that it's going to be everywhere. And also, it's also the intimacy of the interaction. It's very nuanced, and you feel almost like you're speaking, like you're working with another person. But it's this intimacy that can lead us to believe the falsehoods that it puts forth. And also, there is a risk that this model could release our information, our private information, through aberrant actions. So harms could be to the patient, the individual patient, groups, institutions, or systems. And one of the scariest things is I've just found that we're bringing in this Epic electronic health record to our hospital. Epic has just integrated with ChatGPT-4. They have a partnership. So just so you know, Epic holds the records of about 78% of US patients and about 3% of patients in the world. So we need some governance. And by governance, we need regulations and frameworks and policies that are going to provide AI oversight. It can be hard, like you were talking about earlier, some of the regulations in your country that are developing. It can be soft, like what I do, related to institutional review boards or corporate oversight. There's also a lot of outside organizations, nonprofits, like Partnership on AI. There are governments that are building things, but we need effective, legitimate, inclusive, and adaptive governance. And we need this government because AI is very difficult to predict. The explainability of AI is variable. We don't often understand how it works, but more I think, alarming is that it has non-directed behavior, meaning it can just develop its own answer to things. And that behavior can often be emergent, something you've never seen before related to the complexity of interactions. And I'll give you an example. There was an AI system that was being used by a robot that was playing chess. And it was playing chess with a child. And the child was winning. And so the robot reached over and just took the child's finger and broke it. That is an emergent behavior. They certainly hadn't thought that the AI would do it if it was losing, but it did. So we have a lot of things that we need to overcome with our governance. We have to overcome issues related to data, to sensitivity of the data, the privacy of the data, how we handle complex multidimensional medical data. We want to be able to really detect subtle bias through statistical analysis. We also have to, in medicine, think about rare diseases and ensure that we have representation for rare conditions to prevent underdiagnosis and also privacy loss to those patients.
we need multi-source data management. As you know, in radiology, there's a lot of heterogeneity of images, part of the issue related to that algorithm I showed you. So we need to be able to make sure that we can use our data from different sources so that our algorithms can be more generalizable. We have to be able to monitor that data. And then we need some regulatory compliance and collaboration. We need mitigation strategies and frameworks, but we need to do it in collaboration with all the stakeholders. And we also need to do this governance at each step of the model lifecycle, where we can have explainer tools. And this would be something that, as an institutional review board member, I would have these tools, and we're working on developing some with our research colleagues, where we can have other algorithms that report back to us on what the algorithms are doing. So my concluding thoughts, we need to address bias. That's essential. We have to identify and mitigate the bias that's in these algorithms. It's fundamental to us being able to harness AI's potential in healthcare. It's imperative that we commit to ethical AI development and policymaking. We have to have human-centered approaches that value the welfare of people over profit. We need extensive integration, so we have to leverage specialized knowledge across AI technology and healthcare for informed decision-making. We have to have united collaboration. We need to basically establish really strong partnerships among tech, medical professionals, regulatory bodies, and communities for robust AI solutions. And we're going to have to be vigilant. This oversight is going to have to be vigilant with updates to the AI systems that reflect the changes in healthcare. And we also are going to have adaptive regulations so that we can have some oversight, but also nurture innovation, while really having strict ethical guidelines to protect patients and to ensure fairness and access. Some more references. And I'd just like to acknowledge some of my colleagues who I'm working with on some of these topics. So I'm happy to take questions. Muito obrigado, professor Donella. A sua apresentação foi muito esclarecedora. Vemos aí os grandes desafios na questão da regulação, né, e mesmo da aplicação dos algoritmos de inteligência artificial em populações com características diferentes. E agora eu passo para a apresentação seguinte, que é regulação da inteligência artificial no setor saúde. E eu convido o professor Fernando White, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a fazer essa apresentação. Fernando. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, agradecer à Academia Nacional de Medicina pelo convite para poder debater um tema que nós temos trabalhado bastante no centro de pesquisa que eu coordeno na Universidade de São Paulo, o Centro de Pesquisa em Direito Sanitário. Então, para nós é uma grande honra poder trocar ideias sobre esse tema nessa academia tão tradicional e que já tantos benefícios, tanto institucionalmente quanto pelos seus membros, já trouxeram à sociedade. E esse é um debate que nós temos que unir diversas competências, habilidades e olhares sobre o mesmo fenômeno, que é, como a gente estava vendo na apresentação anterior, um fenômeno com um potencial benéfico ou de danos à sociedade muito grande. Então, eu vou falar sobre a regulação desse fenômeno. Então, como é que
o Estado, as sociedades, a regulação pode ser estatal ou autorregulação, né? Como é que nós vamos encarar essas novas tecnologias e a sua aplicação na nossa sociedade, na medida em que a gente sabe que as máquinas podem errar grosseiramente, como foi visto, ao mesmo tempo que elas também têm uma capacidade de acerto que às vezes supera do próprio ser humano, né? Então, para olhar a regulação desse tema, a gente pode ter 3 dimensões aqui possíveis, né? A primeira, uma concepção política da regulação, a regulação como uma ação estatal destinada a influenciar o comportamento social, econômico ou político. No campo da saúde, isso foi muito bem traduzido por Foucault no termo de biopolítica, né? A política sobre a vida e a saúde e a morte também, né? Então, o Estado regulando a vida, regulando a saúde e regulando a morte. Uma concepção sociológica, essa regulação, além de poder ser indutiva, ela também pode ser uma regulação repressiva, de controle, de conformidade de comportamentos, de orientação de comportamentos. E a concepção jurídica procura fazer uma síntese regulatória por meio de regras. Regras, em geral, na nossa tradição do nosso sistema de justiça, escritas. Então, leis, decretos, portarias, resoluções de vários órgãos do Estado, né? O Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional, Autoridade Nacional de Proteção de Dados e etc. Então, você vai tecendo comandos normativos que orientem aquelas condutas que se pactua a necessidade de regulação. O que nós estamos enxergando com a saúde digital e com a inteligência artificial é que o ritmo das inovações tecnológicas e de implantação prática dessas tecnologias, ele está indo muito mais rápido do que a nossa capacidade de própria compreensão do fenômeno para que a gente tenha maturidade para uma regulação que seja eficaz e equilibrada. Então, esse é o estado em que a gente está. O que já está bastante evidente que nós precisamos pensar numa regulação adequada? Primeiro, que o termo saúde digital, ele abarca a guarda e o tratamento de dados pessoais e sensíveis das pessoas, ou ultrassensíveis, ou não tão sensíveis assim, mas, de qualquer maneira, dados pessoais, grandes bancos de dados. E a gente costuma pensar nos bancos de dados das Big Techs, mas no campo da saúde pública, nós temos vários tipos de bancos de dados muito grandes e robustos, com dados muito íntimos de uma pessoa relacionado à sua doença, à sua vida, ao seu tratamento, aos seus diagnósticos, exames. Isso vai estar tanto dentro de grandes redes, como a rede do SUS, o Facebook, Google, etc. Você vai ter grandes bancos de dados nas farmácias, nos hospitais, e bancos de dados um pouco menores em clínicas e consultórios no campo da saúde. Recentemente, uma grande denúncia sobre uma rede de farmácias brasileira que estava utilizando os dados sobre, quando pedem o nosso CPF, né, automaticamente vinculam aquela compra à sua pessoa, e o fato de você estar comprando determinados produtos já fará com que, assim que você abrir sua primeira internet, você receba propaganda de uma indústria farmacêutica, de uma clínica médica, de uma clínica laboratorial. Então, o potencial de uso desses bancos de dados ele é muito grande, inclusive para pesquisas. Eu sou de uma universidade, então, para mim, o meu grande fascínio é as possibilidades de pesquisa
agora em grandes redes globais de bancos de dados para doenças raras. Isso é um potencial fantástico, mas tem que ser regulado de uma forma que cuide dos dados sensíveis, né? Seja no uso para pesquisa, seja no uso para ensinar a inteligência artificial, né? Nós vimos que a inteligência artificial começa a aprender a partir de um algoritmo com base nas bases de dados que você oferece a ela, e, a partir daí, ela começa a tirar resultados que nós mesmos não compreendemos. Foi muito bem apresentado aqui na apresentação anterior. Já existe uma grande monetização desses bancos de dados, pagamentos vultosos entre planos de saúde, farmácias, hospitais, etc., uma troca de bancos de dados nem sempre transparente e muito pouco regulada, e o comércio mesmo desses dados, tanto para fins de uso em pesquisa, quanto para fins publicitários mercadológicos. A gente tem alguns desafios regulatórios no campo da inteligência artificial, especificamente para os algoritmos, né? O meu colega Alexandre Chiavegato, a gente já conversou bastante sobre isso, porque o grande trunfo da inteligência artificial é o algoritmo que você produz, e é um ser humano que produz o algoritmo. E pode ter viés, pode não ter viés, etc., mas o que já se percebeu é que podem causar a desumanização, né? Então, grandes sistemas de saúde tratando a pessoa por meio de inteligência artificial, daqui a pouco a inteligência artificial está orientando o especialista por teleatendimento sem intervenção humana. A desumanização não tem limite aqui. A gente tem que prestar muita atenção onde é que o humano entra nesse uso dessa tecnologia, porque, na verdade, a própria tecnologia é humana, somos nós que fazemos, né, a inteligência artificial. Então, a desumanização é até onde eu vou terceirizar o que é responsabilidade do ser humano para as máquinas, né, por conta dos problemas que já foram bem tratados. Também, outro campo regulatório ainda muito frágil é o da disseminação de mentiras pela rede digital, que tem atingido a saúde com bastante intensidade, seja no campo nutricional, seja no campo dermatológico e principalmente no campo de estética, para vender serviços ou para divulgar padrões de comportamento, e isso tem gerado alguns malefícios a indivíduos e à sociedade. E definir quais seriam as responsabilidades jurídicas aqui do uso dessas novas tecnologias. Digamos que o aplicativo decidiu por uma proposta terapêutica absolutamente equivocada que matou o paciente. Quem é responsável? É o médico que usou o algoritmo e prescreveu o que o computador mandou? É o produtor do algoritmo que gerou um algoritmo que gera uma resposta errada? É a instituição onde esse médico trabalha e para o qual o software está sendo utilizado? Tudo isso ainda é muito pouco claro. Dentro do campo do dever do Estado, a gente tem esse dever regulatório, né? A gente tem dois grandes objetivos. Reduzir riscos, olhar saúde digital e inteligência artificial, pensando em como reduzir os riscos que essas tecnologias podem trazer aos pacientes e aos profissionais, e também promover o acesso universal dessas tecnologias, porque se ela é boa, o ideal é que nós universalizemos o uso, que o uso seja o mais equitativo possível para todo o sistema de saúde brasileiro, público e privado. Então, a regulação ela tem que ser uma regulação que, ao mesmo tempo, se preocupe em controlar riscos, reduzir, eliminar, se possível, e promover acesso.
E nesse de controle e promoção, indução, a gente tem uma tensão constante entre o liberalismo da inovação, enfim, né, o cavalo selvagem prefere correr no pasto livre, do que você poder inovar ou usar essas tecnologias dentro de algumas regras e restrições. Há uma tensão nisso. Hoje é um território bastante livre de regulação, mas há grandes movimentos que eu vou comentar de marcos regulatórios para o setor, e vocês também vão ter, né, uma mesa logo mais aprofundando isso. Outra abordagem teórica fundamental, quando a gente pensa em regulação, na parte dos riscos, primeiro, um olhar preventivo, né? E aqui a gente já tem algumas tecnologias regulatórias que podem ser pensadas e utilizadas. Por exemplo, regras para o desenvolvimento. Se existe comitê de ética e pesquisa para pesquisa clínica de um medicamento biológico, etc., por que não tem que ter uma avaliação ética de pesquisa para o desenvolvimento desses algoritmos, dessas tecnologias, desses usos de dados e etc. O próprio uso dos dados, né, como é que funciona a possibilidade de uso, que tipo de uso de dados privados, de dados sensíveis pode ser feito, se exigirá registro do produto ou não. Quer dizer, hoje a Anvisa tem uma regulação muito pequena sobre os produtos de tecnologia digital em saúde que precisam de registro. Ela focou nos dispositivos médicos, né, os softwares para uso médico, e principalmente aqueles que você introduz no corpo humano. Esses estão com uma regulação bastante intensa pela Anvisa. Os outros softwares e dispositivos relacionados à saúde digital e à inteligência artificial na saúde, eles não têm ainda uma agência estatal olhando para entender o que acontece, a própria sociedade que está fazendo essa regulação. Então, entender o que precisa de registro, o que não precisa, é importante. Condições para comércio e uso. Então, a questão da pesquisa, uma espécie de pesquisa clínica na saúde digital, ela é, claro, principalmente para a gente reduzir os riscos, mas ela também tem uma função importante, que é garantir que esse produto ele tem alguma eficácia e utilidade para a sociedade, para o campo da saúde, para o profissional médico, para o que seja. Tem que ter alguma eficácia comprovada. O que mais tem, e eu converso bastante com secretários estaduais e municipais de saúde, é gente batendo na porta desses secretários, oferecendo as soluções mágicas mais incríveis relacionadas à saúde digital, que nada mais passam de softwares toscos relacionados à organização de bancos de dados, etc., a preços absolutamente sem qualquer critério, né? Gerando, inclusive, uma possível fonte de desvio de recursos públicos. Então, também pensar qual é o dispositivo que pode entrar no sistema ou não. E para a saúde digital e inteligência artificial, que é a opção regulatória dos Estados Unidos, por exemplo, o mais importante para eles na regulação, essa parte do desenvolvimento do registro, eles estão preocupados, mas de um jeito mais soft, liberal, bem típico, né, dos Estados Unidos, mas eles estão olhando muito para o pós-mercado. Quer dizer, na medida em que essas tecnologias vão sendo usadas, uma fiscalização e acompanhamento, como ocorre na farmacovigilância, né? Então, são opções regulatórias que precisam ser pensadas e com certa urgência. E outro campo, né, é pensar nas medidas repressivas, retirada de produtos do mercado, fiscalização do uso dessas tecnologias, eventualmente uma regulação ética, uma regulação de especialidades.
temos que investir na educação sobre saúde digital para os nossos graduandos, né, no campo da saúde, da medicina, principalmente, porque essa vai ser a realidade deles, e o uso que se vai fazer, ele também precisa ser um uso consciente, né, humano, como eu estava dizendo. Então, na questão repressiva, aplicar todos os tipos de exercício de poder de polícia que sejam razoáveis para esse tipo de tecnologia, para evitar riscos de danos. Nessa competência estatal regulatória, também outro aspecto que eu queria destacar, eu acho que, né, é importante para auxiliar na reflexão sobre os caminhos que a regulação do tema podem ter. Quando a gente pensa na regulação estatal, a gente tem 6 competências regulatórias. Primeiro, normativa, que é aquela parte das leis que eu estava comentando, leis, decretos, portarias, resoluções. Uma segunda competência é a adjudicatória, ou, num nome mais simples, é uma competência de autorização, de registro, de licença. Quer dizer, escolher, decidir qual é a tecnologia, qual é o profissional que pode usar e adotar as medidas de fiscalização que foram definidas na norma e nas competências de licenças. E quem não cumprir essas regras, ser sujeito às penalidades que estejam previstas previamente em lei, né? Além disso, a competência regulatória do Estado, ela pode ser de arbitragem de conflito, tanto no campo do Poder Judiciário, mas agora, nesse momento, principalmente uma arbitragem entre os profissionais de saúde, os desenvolvedores, as indústrias, os bancos de dados, para que consigam encontrar sinergias e caminhos comuns no avanço da tecnologia e um uso ético e justo, e também uma competência indutora, que o Estado é um grande indutor do que ele quiser, por meio de uma boa política regulatória. E o que está acontecendo agora é que o Ministério da Saúde criou a Secretaria Nacional de Informação e Saúde Digital, e essa secretaria está induzindo o uso de saúde digital, inteligência artificial no Brasil inteiro de uma maneira bastante intensa, sem andar com a regulação ao mesmo ritmo, né? Então, o que a gente vai ver no ano que vem, de uma forma bastante acelerada, é um avanço dessas induções do uso da saúde digital, tanto nos sistemas públicos quanto no sistema privado, seja para reduzir custos, seja para aumentar eficiência ou alcance dos serviços, né? Em termos regulatórios, e aqui caminho para o final da minha apresentação, a gente teve alguns avanços. O principal é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, de 2018, que vai dispor sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A Lei Geral prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal regulatória, que vai zelar pela proteção dos dados no país, fazer uma política nacional de proteção e editar regulamentos e procedimentos. E ela começou a atuar mais fortemente a partir de metade do ano passado. Então, ela ainda está se constituindo. E, por incrível que pareça, somente no mês passado, o Ministério da Saúde ganhou um assento no Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quer dizer, o maior órgão do Brasil que cuida da proteção dos bancos de dados não tinha qualquer olhar sobre saúde lá dentro. E nada garante que um assento do Ministério da Saúde vai garantir um bom olhar da saúde dentro dessa autoridade nacional. Existem países como a França que tem uma autoridade específica para a saúde digital e dados em saúde, de tão específico e grande e especializado que é o tema, né? Como eu mencionei já, a Anvisa
ela criou uma resolução sobre o software como dispositivo médico, criando um processo de notificação ou registro de dispositivo, exigindo um dossiê técnico daqueles que ela considera de maior risco, principalmente aqueles que são intracorpóreos. Então, é um avanço regulatório importante, mas ainda tímido. A gente tem avanços regulatórios no campo das profissões de saúde, por exemplo, a telemedicina foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e vários outros conselhos, né? A gente tem telepsicologia, telefisioterapia, nutrição e teletudo hoje, né? Você vai achar uma regulação e a possibilidade de prestação de serviços digitais de todas as formas. Diante de tudo isso, né, eu acho que o que fica de horizonte é que no mundo todo ainda há muitas dificuldades para regular a saúde digital. Os Estados Unidos ainda não completaram o seu ciclo regulatório, ainda também está tateando o tema. A União Europeia recentemente aprovou o regulamento europeu para a inteligência artificial, e eu acho que é um bom modelo para a gente olhar e perceber, né? E eles têm uma pauta muito forte nos riscos e nos potenciais. A gente precisa prestar maior atenção sobre o desenvolvimento dos algoritmos, seja pelos riscos de ineficácia, seja pelos riscos de discriminação, de viés ou até de danos, né, aos pacientes e aos profissionais que utilizam essas tecnologias. A rastreabilidade das decisões dos algoritmos, se é possível, há um grande debate, mas não conseguir rastrear de onde o computador tirou aquela solução é algo que pode preocupar, né? Porque a gente não sabe explicar a decisão que foi adotada pela máquina e muitas vezes a máquina vai executar a sua decisão, mesmo que tenha uma supervisão humana, e isso pode gerar a necessidade de responsabilidades jurídicas. E um último tema, né, que é muito relevante, é que essas tecnologias que vão ser introduzidas nos sistemas de saúde não fiquem apenas para as classes sociais com mais recursos da sociedade, que elas tenham um potencial de se universalizar o acesso e de levar aquele benefício tecnológico e terapêutico para todos os pacientes que dele possam se aproveitar. Então, eu termino por aqui, novamente agradecendo à Academia Nacional de Medicina, na pessoa especialmente do professor Giovanni Serri, que entrou em contato, e dizer que fico aqui à disposição para o debate. Obrigado. Pode ficar aí no púlpito, que eu tenho só uma pergunta e depois vou passar para o nosso organizador, doutor José Materials Filho, que eu quero que o jovem líder fale. Mas é a pergunta, uma resposta muito rápida. A primeira coisa que o senhor falou foi sobre a farmácia, que a gente chega lá, a primeira coisa que eles fazem é pedir o CPF. E aí a gente chega no computador, no iPhone, já aparece lá, até no Facebook aparece tudo falando sobre o remédio que a gente comprou, anunciando. E isso é controlável? Eu acho que isso é impossível, a não ser que você não dê o CPF, porque quem manda aquilo você não vai saber nunca, que nessas ligações que a gente recebe o tempo inteiro de robô oferecendo empréstimo, oferecendo isso, a gente sabe que não vai conseguir controlar, você não tem para quem se queixar. Olha, alguém está mandando eu comprar remédio para diabetes, quem sabe quem foi? Se souber, também não consegue fazer nada. Existe alguma possibilidade futura de controlar isso? Ou a única maneira é a gente não dar o CPF, não dar o dado? Não dar o CPF acaba sendo uma não opção, né? Obrigado pela questão, e realmente é um tema. Tem um capítulo no livro que eu editei junto com a Ana Luz Dallari, que é LGPD na saúde digital, que o título é CPF, por favor, né? Ou né, o seu CPF, e explora tudo isso. Mas
O que acontece nessas tecnologias é que, do mesmo jeito que eles podem usar a tecnologia para produzir a propaganda que vai chegar no celular daqui a 5 minutos, a gente pode criar tecnologias que bloqueiem esse tipo de ação. Isso é possível, mas para isso você precisa ter uma agência regulatória olhando e adotando as medidas. E não tenha dúvida, vai estar sempre atrás do que eles podem. E aí tem o exemplo do computador que ganhou do Kasparov, né? Depois de muito tempo, finalmente o computador ganhou do Kasparov. E depois disso, o computador nunca mais perdeu do homem, e começaram a tentar criar um computador para ganhar do computador que ganhou do Kasparov. E demoraram anos, décadas, para conseguir fazer um computador que conseguisse ganhar daquele. Essa vai ser a disputa, eu acho que, mas não podemos abdicar da tentativa de controle, porque são invasões a direitos de personalidade que, no fim das contas, são importantes para a gente. Muito obrigado, excelente resposta. E interessante que tudo que você entra hoje, o robô quer que você prove que não é um robô, né? O próprio robô fala, clica aqui se você não for um robô. É um negócio surreal. Queria convidar, então, o nosso jovem líder médico, José Araújo Filho, para fazer seus comentários. O microfone vai falar do púlpito. Pode falar daqui, ou do púlpito, como preferir. Obrigado, professor Sampaio, pela oportunidade de falar um pouco e perguntar um pouco sobre esse tema tão importante para todos nós, né? Eu queria perguntar ao Fernando algo que é um objetivo de curiosidade minha. Você comparou os modelos de regulação da Europa e dos Estados Unidos. Eu concordo com você, o modelo europeu parece muito avançado, ele tem bastante, vários pontos muito interessantes que a gente pode, digamos que, copiar e trazer para cá. Óbvio que não existe uma solução universal para a regulação, cada lugar tem suas peculiaridades, mas o meu ponto é sobre um país tão desigual como o Brasil, em que a gente pode usar a inteligência artificial e as soluções digitais para promover a equidade num país tão grande, de dimensões continentais. Como regular mais ou regular menos pode ter o mesmo efeito de uma sociedade europeia, que é tão comparativamente mais igualitária do que a nossa. Então, como a regulação pode funcionar dessa forma, né? A gente copiando algumas coisas das ideias deles, mas como adaptá-las para a nossa realidade. Eu acho que já temos iniciativas importantes, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção, e eu acho que te chamar, né? Chamar todos que estão aqui e nos ouvindo para o debate existem várias propostas regulatórias no Congresso Nacional da inteligência artificial e desses grandes bancos de dados, né? Disso que a Europa regulou, que os Estados Unidos está tentando regular. E o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, um projeto específico e apensou todos os outros a esse projeto. Paralelamente, ele criou uma comissão especial do Senado para discutir regulação da inteligência artificial e dos meios digitais no Brasil, uma comissão com muitos juristas, mas interdisciplinar, e está fazendo audiências públicas para debater temas específicos e ver como é que a gente faz as devidas adaptações. O que está no horizonte dessa regulação proposta é o risco, então aquela parte de controle, proteção de dados pessoais, risco, e robustecer o Estado para fiscalizar isso, de um lado, e, de outro lado, uma indução forte pela equidade pelo governo, dentro dos serviços públicos, no campo da saúde, dentro do SUS, principalmente, e no campo da saúde suplementar também. A Agência Nacional de Saúde Suplementar já começou a olhar a incorporação dessas tecnologias digitais no rol de procedimentos da saúde,
saúde suplementar. Então, é o que está acontecendo, e eu acho que ninguém tem resposta, né? A gente tem alguns modelos, estamos criando o nosso, prestar atenção no que essa comissão especial está fazendo, nessas audiências públicas, participar, se possível, para contribuir com o que for possível para a gente ter uma regulação boa, né? Obrigado. Queria agora abrir para a bancada acadêmica. Algum acadêmico quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o que foi apresentado? Eu queria perguntar para a professora Donella como ela vê essa questão da regulação da inteligência artificial ser diferente nos vários países e continentes, e inclusive na China, sem regulação. Se isso pode afetar, né, o uso da inteligência artificial dentro de equipamentos ou instituições de saúde, hospitais, qual que seria a visão em relação a essa diferentes regulações e países que não regulam a inteligência artificial? Donella, do you have simultaneous translation working? Well, it's a great question. Very few places besides Europe have very comprehensive regulations at all. As was mentioned earlier, the US is trying to increase our regulation, and President Biden just submitted a proposal related to that. But the biggest problem is that many AI sources are not regulated at all. They're in private equity groups. They're built with data that we don't know. ChatGPT-4 is an example of that. So I think that what we need is some sort of international commission to decide how AI as a group will be governed, because at this point, there's nothing that's stopping anyone from putting a AI model out there that can do, health prediction, that can get involved in, interactions with patients. So we have really nothing set in place, and there's definitely nothing to deter people at this point. So it's very concerning. And I think it does have to be at the highest level. It has to be multinational effort, and then it needs to trickle down to the country level and then to the states, I think. Thank you very much for your answer. Fabiola está online. Fabiola quer fazer algum comentário? Fabiola Macruz, com a sua amiga Donella. A Fabiola Macruz, ela trabalhou muito tempo em Harvard, lá também num laboratório relacionado à inteligência artificial. Então, talvez ela Está com a mão queria levantada. aproveitar e fazer um comentário aí com a Donella. Fabiola, com a palavra. I think she doesn't have a microphone. Conseguiu, gente? Ok, Fabiola, agora pode falar. Abre seu microfone. Obrigada.
presidente. Professor Giovanni, desculpa, eu sei que eu tinha falado que eu ia fazer minha pergunta no próximo bloco, mas primeiro para agradecer a Donella, que teve aqui e sempre é sensacional. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. O professor Giovanni havia dito, realmente nós trabalhamos juntas, eu e a Donella, no Centro de Inteligência Artificial do MGH, e atualmente a Donella é do IRB, que é o Institute Review Board de lá, ela é Vice President. E então eu gostaria de aproveitar a experiência que ela teve. Donella, você consegue ouvir a minha pergunta em português ou a tradução, tá? Sim. Eu gostaria de saber o seguinte, Donella, por que a gente vê instituições como o próprio IRB, que tem dentro dos hospitais, então cada instituição nos Estados Unidos tem seu próprio comitê de ética, ter tanta experiência e ser tão confortável quando trata-se de ética em pesquisa, mas ser tão desconfortável e muitas vezes ainda não preparado quando a gente discute ética em inteligência artificial. Porque se você, conforme a gente vai trabalhando com inteligência artificial, a gente vê que nada mais é do que uma nova tecnologia. É uma nova tecnologia como muitas outras, talvez com potencial maior, mas que deveria seguir a mesma moralidade, os mesmos padrões éticos do que qualquer tecnologia que se trabalha com o paciente. Você conseguiria explicar um pouquinho aonde está essa grande, drástica diferença que torna muitas vezes as mesmas pessoas aptas para julgar projetos que usam outras tecnologias tão reticentes para julgar projetos de inteligência artificial, e como vocês no MGH conseguiram, de certa forma, mitigar essa diferença? Qual trabalho vocês estão fazendo atualmente para mitigar essa diferença? Thank you so much, Fabiola. That's a great question. I think it's complicated. It's complicated by the fact that AI is a new technology, and people who sit on bioethics boards, especially in hospitals, they do have usually experts from around the field, but there are not very many people who bridge the gap between AI and medicine. That is part of the reason why I'm on the IRB, is to bring that skill set there. And you'll also find that in very technical fields, so studies that deal with things like radiation or genetics, what you'll end up doing a lot of times is setting up a specific committee that is an ancillary committee that then those protocols would go to and get that expertise. We are still at the very early stages where that has not happened at Harvard yet, and it hasn't happened, I don't think, anywhere yet. So I do think that that will eventually be the way that we handle a lot of these algorithms. But the other problem is that so many of them are outside of the reach of the IRB, or by the time the IRB sees them, they're already built. So, you know, we only will see them if it comes across as a medical device, and they're, you know, looking for the efficacy. But usually they build them because they use things that's not considered human subject research. So when you do a retrospective review, when you pull images, that's not considered human subject research. So it's complicated by the fact that we don't see them. We don't at this point have the kind of range of oversight and knowledge to be helpful. And so that's why it really has to be a multi-stakeholder collaboration to give oversight. And there probably needs to be some mechanism to have enforcement to the regulations. So I think that that's why at this point AI seems to be different than other forms, is just what it reaches. And so what we're working on is things like explainer tools that researchers and also reviewers can use to understand the models, whether that be at the level of the data set or at the algorithm or at the validation. So that's one thing. And I'm working with someone called Leo Selly, who was part of that study that looked at the case and found that that algorithm could detect race.
And we are working on trying to re-envision the role of bioethics groups. One thing that we are trying to do is to say that we have a responsibility as institutional review boards to provide or to democratize ethics, to make it available to people who aren't necessarily researchers at Harvard, but who are interested in knowing how to do ethical research. So those are the kinds of things that we're doing, working on education, working on providing tools so that people can have more guidance, and also so that the public knows about AI and how it may affect them. It's great to see you. Great to see you. And do you have any expectations to have some kind of guidance and protocols that you guys are creating right now that you might share with other institutions and outside US? Is it something that you're working currently on? Absolutely. Just as there are open source tools that people can use now to build magnets. I mean, you can build a low field scanner magnet from open source tools for like $20,000. Just as you can get that stuff online, we're working to provide ethical guidance and tools that's going to be open source that people can use to access. That is great. Thank you very much, Donella. Always a pleasure. Obrigado, professor. Obrigado, presidente. Obrigado, Fabíola Macruz. Muito obrigado, Donella Comô, pela excelente palestra e discussão. Nós estamos agora no horário do nosso intervalo e retornamos às 18 horas, podendo fazer alguma pergunta quem não fez agora. Muito obrigado a todos.